Amém. Amém. Boa noite, gente. Amanhã no culto, tomara que você venha. A nosso departamento de mídia lá de Ina do Juazeiro do Norte, o Caio, preparou um vídeo. Nós queremos mostrar um pouquinho do que está acontecendo lá. Tá ótimo. Esse povo aqui de vocês, que são os pastores de vocês, é importante dizer, né? Que há uns anos atrás, eles estavam aí sentados, como vocês. E tem algumas decisões para o nosso futuro que a gente toma bem antes dele chegar. Então, vou falar mais dos meninos, né? Tanto o Zenguinha, como o pastor Pedro, como o Beto, foram jovens assim que viveram a juventude intensamente, né? Zoava um monte nos acampamentos, brincava, se divertia, jogava. Mas tinha algo neles que chamava atenção desde muito cedo, que era o compromisso assim, que você percebia que eles tinham com Deus. Eles sempre foram os meninos de altares. Assim. E uma coisa que me chamava muito a atenção é que quando eles iam dormir em algum lugar juntos ou nos acampamentos, parte do tempo deles, naquelas conversas, quando a luz apaga e você fica conversando, eles estavam sempre falando sobre o reino de Deus, sobre as coisas que Deus estava falando. E aqui tem um princípio muito interessante, assim, aquilo que você vai projetar para a tua vida, você precisa tomar decisões hoje, não lá na frente, mas hoje. Amém? E é por isso, não é em vão que eles não estão pastoreando aqui por grau de parentesco, por afinidade, por amizade, não. É por um chamado de Deus que começou lá atrás na vida deles. Né? Estava até lembrando aqui, o pastor Zenguinha foi um dos jovens assim, mais santos que eu conheci. Assim. Até para namorar, ele já contou essa história aqui. Né? Ele veio, a gente pastoreava os adolescentes, ele estava comigo nos adolescentes, né, Zenguinha? E a Fernanda estava no Ministério de Jovens. Então, chegou no final do culto, assim, eu estava aqui assim, o pastor Paulo, na época, pastor de jovens ali, e o Zenguinha falou, e aí, como é que é? Vai ou não vai? Não começa ou não começa? Eu e o Paulo, nós rimos aqui, eu sei que a conversa não terminou, não avançou. Parece que não aconteceu. Para nós estava tudo certo, pois ele pegou a Fernanda, foi levar ela até na porta de casa, e chegou lá, o meu telefone toca 00:15, mais ou menos. Eu falei, a cobrar ainda ele me ligou, né? A realidade dos jovens mudou aqui em Londrina? Não, né? Do orelhão, ele me liga. Chamada a cobrar, pastor Wagner. Du, eu só queria saber uma coisa. Nós estamos liberados ou não estamos liberados? Porque eu estou com vontade de dar um beijo na Fernanda aqui, mas preciso saber se está liberado. Santo, né? Santo. O Nordeste brasileiro, onde nós estamos, e aqui tem uma coisa interessante, falo de Nordeste brasileiro, mas quando a gente pensa aqui no Sul e Nordeste, a gente pensa normalmente nas capitais, no mar. Nós estamos no sertão. O Nordeste é composto por 9 estados, começando na Bahia aqui embaixo, vai subindo até o Maranhão lá em cima. 46 milhões de pessoas estão naquela região. 38 milhões estão no sertão nordestino. Onde nós estamos, Juazeiro do Norte, é conhecido também como a capital do sertão nordestino. Por quê? Porque estrategicamente, se você traçar um raio assim de 100 quilômetros em qualquer direção, você invade todos os estados do sertão nordestino. Na nossa cidade, e aqui tem uma coisa interessante, eu já digo nossa cidade, porque quando você chega num lugar novo, pelos primeiros dias você se sente visita naquele lugar. Mas depois algo acontece aqui dentro, e comigo aconteceu, eu estava subindo uma rua de Juazeiro do Norte, e me veio aquela convicção de que aquela cidade era a minha cidade. E quando isso acontece, o esgoto que corre a céu aberto já não é mais problema deles, é meu problema também.
o trânsito. E ali, para vocês saberem, o nordestino, principalmente aquele que está no sertão, ele trocou o jegue pela moto, gente. É uma coisa assim, tem muita motocicleta, muito, e surge de tudo quanto é lado. Eles compram a moto, mas não tem preocupação em tirar a carteira, não. Então eles dirigem, aquilo é uma loucura, assim, né? E tem uma rua de Juazeiro do Norte, no centro, onde tem muita venda ainda de produto a granel. Ali você encontra o jegue, a bicicleta, a moto, o carro, o carrinho, as pessoas. É um mar de gente. E Juazeiro do Norte é um lugar como se fosse um polo, onde todas as pessoas do sertão vêm em busca de atendimento médico, vêm em busca de comércio, vêm em busca de resolver banco, que não são em todos os lugares que tem. E nós estamos ali naquele lugar. Cidade que foi fundada pelo padre Cícero, né? E ali se confunde muito estou contando um pouco das histórias, depois vou colocar alguns princípios para vocês aqui, né? Confunde um pouco, porque ele foi político também, ele foi prefeito por 2 vezes, e ele é o fundador da cidade de Juazeiro do Norte. Lá tem uma estátua dele num lugar alto que chama o Horto, e a estátua dele tem 27 metros de altura, a mesma altura da estátua que foi feita para Nabucodonosor, que a Bíblia nos conta, 27 metros de altura. E eu tenho declarado assim, que a estátua é grande, mas o nosso Deus é maior, amém? Juazeiro do Norte, essa nova geração que está lá, já não é tão devota do padre Cícero, não é. Quem é devoto são os sertanejos, aqueles que estão no sertão mesmo. Eles trabalham na cultura de subsistência com 2 colheitas por ano. A primeira é para comer e a segunda é para vender, para fazer a romaria para Juazeiro do Norte. Em setembro tem uma romaria lá. A cidade de Juazeiro do Norte tem em torno de 270 mil habitantes hoje. É uma cidade já de um porte que cresceu muito rápido. Falta uma estrutura em muitas coisas, mas na época da romaria ela passa de 1 milhão de pessoas, de tanto romeiro que vem de fora e para pagar promessa e tantas outras coisas. Por que é uma cidade estratégica? Porque se a idolatria cair em Juazeiro do Norte, isso vai afetar em cadeia todo o sertão nordestino, e é isso que nós estamos crendo lá. O juazeirense mesmo, ele sobe o Horto para ir lá na estátua do padre uma vez por ano só, que é na sexta-feira santa, antes da Páscoa. E nós tivemos a experiência de subir junto com os católicos lá. Fomos juntos com um pastor que faz um trabalho, todo ano eles sobem o Horto, e eu, a Cidinha e o Caio acordamos 4 horas da manhã, você faz 2 horas de caminhada morro acima, né? E tivemos a oportunidade de ir, você vai conversando ali com os católicos. Na subida tem o que eles chamam de via sacra, que é onde aparecem as quedas que Jesus foi tendo durante o caminhar, quando ele carregava a cruz. E em cada um desses lugares é uma parada, e a gente para, faz uma reflexão, e ali os católicos também que estão ali ouvem a palavra, e choram, e se quebrantam também. E o pastor que estava lá me deu uma oportunidade, eu ministrei ali também num daquele. Foi uma experiência muito, muito legal, muito tremenda, assim. Milhares de pessoas, começa de madrugada, 2 da manhã, e vai o dia inteiro, gente subindo e descendo aquele lugar. A pergunta que me fazem muito é assim, como é que começa algo do zero? Porque a pergunta deles é assim, tem uma igreja que já tinha um povo lá? Não, não tinha ninguém. Tem uma igreja que vocês estão assumindo lá? Não, não tem nada. E eles têm um quê, assim, com o sul, né? A pergunta deles, o que alguém do sul veio fazer aqui no sertão nordestino? E quando a gente diz assim, nós estamos aqui porque Deus ama você, e Ele nos enviou para dizer isso a você, tem um impacto assim violento na vida dessas pessoas. Que foi o amor de Deus que nos moveu nessa direção. E aí, a gente para, vivendo na igreja, aqui as palavras que
que vieram confirmam isso. Quando a gente está num templo grande, com muita gente assim, a gente começa a olhar muito as pessoas no atacado. Mas quando a gente vai para um lugar onde você não tem ninguém, as pessoas passam a ser de novo individuais para você. Então, quem são as pessoas? Hoje nós temos 2 reuniões lá no sertão nordestino. Nós temos uma reunião, aliás, assim, eu estou até meio nervoso de pregar para um grupo tão grande assim, que a minha igreja lá acontece na sala da minha casa e na cozinha da casa de uma outra mulher em Santana do Cariri, que é uma cidade a 60 quilômetros dali. Mas cada pessoa com quem nós vamos nos encontrando, nós entendemos que é uma pessoa que Deus ama e que merece saber sobre o amor de Deus. Eu não encontrei ninguém ainda, o pessoal fala, mas não tem muito aquela tradição religiosa, católica. Olha, tem. E isso pode ser um ponto difícil para ser rompido, mas pode ser também um ponto muito favorável. Porque se tem uma coisa que a igreja evangélica perdeu com o tempo também é a reverência, sabia? Uma coisa que o católico ainda tem. Quando você fala com um católico lá em Juazeiro do Norte, eu gostaria de orar com você, a primeira coisa que ele faz assim, ele tira o chapéu e bota aqui. E ele para tudo que ele está fazendo, para prestar atenção naquilo que você vai falar com ele. Outra coisa que eu descobri é quando você diz assim, Deus te abençoe, e ele diz assim, a todos nós. É porque ele acha que você está sendo soberbo quando você diz, Deus te abençoe. Ah, só eu que estou precisando que Deus abençoe? Você não está precisando? Então a fala correta lá é que Deus abençoe a todos nós. São coisas da região. Com 5 meses, digo que a gente não sabe tanta coisa, mas já tivemos uma percepção que a maior pobreza não é a falta de água, é a pobreza cultural, de perspectiva, de poder se ver, se enxergar, sonhar. E isso é uma coisa que a igreja do Senhor pode dar às pessoas. Amém, amados? Amém? Olha aí para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, Deus deseja usar a sua vida. Então, se enquanto eu estiver falando, você sentir vontade de mudar para o sertão nordestino, não é coisa do diabo, é coisa de Deus mesmo, amém? Você procura os seus pastores e compartilha isso com eles. Hoje à noite, eu acho que não é uma pregação, eu quero compartilhar alguns pensamentos com vocês de forma bem objetiva. Então, coloquei alguns pensamentos aqui à luz do que nós temos vivido. Pode projetar o primeiro ali. O amor é a essência da vida cristã. Nada você vai fazer na sua vida cristã sem amor. Quanto mais evangelismo. Se não houver amor, você não vai se mover do seu lugar. Coríntios 13 é a declaração, a definição detalhada daquilo que é o amor. E ele diz assim no final, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Quando você estiver diante do Senhor, isso é o que vai pesar, o quanto você se abriu, o quanto você se deu, o quanto você se doou para amar as vidas que estavam ao seu redor. É isso que vai acontecer. E esses dias eu estava lá no Nordeste, é muito forte as festas juninas, mais do que o Natal, inclusive, né? E vivendo lá em Juazeiro, eles não soltam rojão, eles soltam bomba mesmo, parece que está caindo uma dinamite dentro da sua casa, assim. Não é que nem aqui que solta o rojão, faz... Psh, você já sabe que vai explodir, né? Psh, você já prepara. Lá não, meu filho, lá você está conversando, bah! O negócio estoura, você... Falei, Cidinha, está tendo atentado em Juazeiro do Norte. Mas não é, não. Os caras são brutos, assim, uns negócios violentos. E fogueira, muita fogueira, muita fogueira. Tem casa, tem rua que você passa assim, cada casa tem uma fogueira na frente.
E aí, era domingo de São João, né? E eu falei, o que eu vou falar para esse povo aqui? Alguns nem queriam ir, porque é tão tradicional que as famílias têm que estar junto no São João lá. Alguns passaram o recado para a gente, dizendo, pastor, não vai dar para eu ir não, minha mãe não liberou, a família está junta no São João, temos que estar lá. Foi num domingo, né? E aí eu fui estudar, preparar sobre o São João. Eu estava até estudando o São João errado, na verdade, que o João lá é o João Batista, né? E eu tinha preparado tudo sobre o João Evangelista, né? E nesse estudo eu descobri uma coisa sobre o amor que é fundamental para a nossa jornada. Que esse João, não o Batista, mas o João Evangelista, o primeiro nome que Jesus deu a ele foi de Filho do Trovão, para ele e para o irmão dele, Boanerges. Diga assim, Filho do Trovão. Sugere alguma coisa para você, alguém com nome desse, não? Cara bacana, gentil, não é verdade? Não é nada disso, né? Ele queria mandar fogo do céu, queria destruir quem não concordasse com as coisas, era o temperamento do João. Mas sabe, quando ele escreve o Evangelho de João, ele se auto-intitula o discípulo a quem Jesus amava. E várias vezes, quando eu li isso, uma coisa que me chamou a atenção, eu falei, esse João era meio sem noção, cara. Olha, ele mesmo fala, em vez de dizer, olha, eu estava lá na cena, ele diz assim, não, o discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo dá esse nome. E eu falei, o cara metido, nada a ver. Mas, na verdade, sabe o que eu descobri estudando? É que João descobriu a essência do relacionamento com Jesus. Que nós não podemos firmar o nosso relacionamento com Jesus baseado no que eu sinto com relação a Jesus. Mas que a vida cristã e todo o meu mover em Deus deve ser baseado no amor que Jesus tem por mim. Porque esse amor é infalível. Eu jamais vou conseguir amar Jesus como Ele me ama. Olha, eu já pisei na bola, eu continuo pisando na bola. Quantos de vocês pisam na bola aí? Mentirosos, né? Levanta a mão quem pisa na bola. Aê, agora aumentou. A gente pisa na bola, a gente erra, a gente falha. Mas João sabia que ele era falho, mas ele alicerçou a vida cristã dele naquilo que Jesus sentia por ele. E isso fez toda a diferença na vida de João e no ministério de João. João foi um dos homens que mais recebeu revelação da parte da palavra. É ele que escreveu o livro de Apocalipse. Quando você sabe o quanto Deus te ama, Ele dá a você revelações. E com relação a evangelismo, vocês se lembram para quem Jesus confiou Maria, a mãe dele? Quando ele estava crucificado na cruz, para quem Jesus confiou o cuidado de Maria? Foi para João. Foi para João. Se você quer cuidar de pessoas, se você quer tocar pessoas, se você quer alcançar pessoas, você precisa alicerçar a sua vida cristã baseado no amor de Jesus por você e não o contrário. Amém, amados? Sabe quando Jesus vai restaurar Pedro? Ele faz 3 vezes a pergunta para Pedro. Ele pergunta assim, Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, eu te amo, Jesus. Jesus pergunta a 3ª vez, Pedro, você me ama? Pedro diz, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe o que Jesus estava dizendo a Pedro? Pedro, não vai dar se você tentar alicerçar a sua vida no amor que você tem por mim, você não vai chegar a lugar nenhum, Pedro. Porque não tem a ver com você, mas tem a ver no meu amor por você. Quem está entendendo, diga amém. Isso é uma coisa muito importante. Então, a essência da vida cristã é o amor. E o que nos move em Juazeiro do Norte é o amor pelas vidas. Amar todo mundo indistintamente. Indistintamente. Número 2, segundo pensamento. As pessoas são mais importantes do que a nossa reputação.
Eu estava lendo lá a devocional da igreja, Jonas capítulo 4, e Deus dá uma mensagem para Jonas ir a Nínive pregar arrependimento, e Jonas vai. E ele não quer ir, porque ele sabe que se ele for pregar, o povo pode se arrepender e Deus não vai destruir aquele povo. Uma coisa de doido, falou assim, eu vou ser profeta, vou falar sobre destruição, e depois o Senhor muda. E aí onde vai a minha reputação como profeta? Jonas estava mais preocupado com a reputação dele, do que com as vidas das pessoas. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você for evangelizar pessoas, se você for falar do amor, você tem que esquecer a sua própria reputação. Porque quando as pessoas rejeitam o evangelho, elas não estão rejeitando você. O grande problema nosso que gera medo é que a gente sente medo de ser rejeitado. Essa é uma estatística que a gente sempre faz. Quantos aqui uma vez deixaram de falar de Jesus com medo de ser rejeitado? A gente faz isso. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com a mensagem que você está trazendo. Então, lá em Juazeiro do Norte, né, nós temos procurado ver todas as pessoas assim. Deus tem colocado um propósito em meu coração. Toda quinta-feira, almoçar com um ambulante lá, que tem muito em Juazeiro do Norte. Naqueles que ficam no sinaleiro, sentar com eles, ouvir a história deles. Outro dia mesmo passei por um carroceiro, ele com a perna toda torta, todo desajeitado, desce da carroça, pega coisa para reciclar, joga em cima da carroça. Fiquei admirado com aquele homem lá, a perna toda torta, ele andando com dificuldade. Aí eu passei uma vez por ele numa rua e não parei. Daí encontrei com ele de novo, não aguentei. Aí parei, desci do carro, fui lá e falei, rapaz, o que aconteceu com a sua perna? Ele falou, moço, a briga por um celular aqui. O cara tentou levar o meu celular onde eu moro e eu não quis dar e ele me deu um tiro na perna. E estourou a perna dele. Aí eu enfiei a mão no bolso, peguei R$20 que eu tinha lá, dei a ele e falou, não desiste não, continua. Muito lindo ver você trabalhando apesar de toda essa dificuldade. Jesus te ama. E o nosso carro assim na lateral lá anda cheio de panfleto, de coisa. Cada lugar que a gente para você poder entregar. As pessoas são mais importantes que a nossa reputação. Número 3. A igreja que... Isso aqui eu li esses dias, não sei onde, gostei demais. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas a que você está sendo. A igreja que você está sendo. E aí a pergunta é assim, você é a igreja só aqui? Ou você é a igreja onde você está? Quando você está no teu trabalho, como a igreja se manifesta lá? Quando você está na faculdade, como é que a igreja se manifesta lá? Né? Então, vocês conhecem a pastora Cidinha e sabem, assim, o peso que tem o abraço dela, não é verdade? Aquele abraço gostoso. Queria chamar ela aqui para contar uma experiência que ela teve lá. Do abraço que alcança, da igreja que toca de formas diferentes. A gente tem vivido muitas experiências bem especiais com esse dia a dia, de você andar na rua, de você olhar nos olhos das pessoas, de não deixar aquela pessoa que está do seu lado passar desapercebida. E a gente sempre pergunta, quando a gente acorda de manhã, Senhor, como eu posso colaborar com o teu propósito hoje? O que o Senhor quer fazer com a gente? Aí tem uma pagininha lá no Facebook que você faz compras, eu acho que você já conhece lá, tem um supermercadozinho lá. E a gente não conhece a cidade, não sabe muitas coisas, e eu entro muito lá. E como Juazeiro é uma cidade ainda pequena, as pessoas colocam tudo lá, galinha, planta, flor, muda das coisas, de tudo. E a gente ia receber nossos pastores lá, e eu sei que ele gosta muito de suco de cajá, e eu vi que tinha uma senhorinha que vendia esse suco. Aí eu pedi uma vez, o Duque atendeu ela, e depois, na outra vez, quando os pastores foram chegar mesmo, a gente fez uma encomenda. E aí, nesse meio tempo, foi o meu aniversário.
E a gente não tem nenhum amigo lá ainda. A gente está chegando, né? Os nossos amigos ficaram todos aqui. E a gente fez uma festa evangelística de aniversário e convidou todo mundo que a gente tinha visto ou conversado. Então, a gente chega num lugar e a gente fala, a gente é novo aqui, poderia ajudar a gente com tal... vocês são novos, de onde vocês estão vindo? E as perguntas, por que vocês estão aqui? E aí a gente fala, daí a pessoa fala, puxa, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Eu posso tirar uma foto com você? Ai, claro! Daí a pessoa tira uma foto, deixa tirar uma foto. Fala, você pode me dar o seu número de telefone? Vou mandar a foto para você. E esses foram as pessoas que a gente convidou para o nosso aniversário. Essas pessoas que a gente viu um dia na rua. E aí essa mulher do suco, primeiro dia ela entregou o suco para o Du. E aí ela contando para o Caio a história toda outro dia. O Du recebeu, né? Eu estava lá dentro, eu nem consegui ir. E veio um suco a mais, um pacote. Eu falei, nossa. Aí eu mandei uma mensagem para ela, agradeci e falei, olha, Cris, veio um suco a mais. Daí ela disse assim, não, é presente para você. Eu, puxa, que legal, a gente chegando na cidade, já ganhando um presente. Daí encomendei na outra semana e fui recebê-la. E aí, quando ela chegou, eu abracei ela lá na rua, bem apertadinho, assim, daquele jeito gostosinho, né? Aí ela está conversando com o Caio, e eu convido ela para vir no meu aniversário, naquela semana. Aí ela diz assim, olha, eu não posso ir no seu aniversário, porque eu estou de luto. Eles guardam 1 ano de luto lá. Eu falei, nossa, Cris, sinto muito. O que aconteceu? Ela falou assim, depois eu falo com você a respeito disso. Eu não estou preparada ainda. Então, eu não posso ir no seu aniversário. Daí, eu não conversei mais, né? Aí, depois, na outra semana, foi a nossa célula. E aí, eu chamei ela. Perguntei se ela poderia vir para um estudo da palavra. Ela disse que nisso ela poderia. E aí ela veio e ela estava compartilhando, né, quando ela chegou. Ela sofreu um assalto, ela e o esposo e a sogra, e o marido dela e a sogra foram mortos a tiro, né? Então, faz 4 meses que ela está vivendo isso, de uma maneira bem... Ela ainda não fala muito sobre tudo isso. Ela chora, mas ela está sendo edificada. E aí o Caio estava conversando com ela, e ela disse assim, que no trabalho dela, o primeiro dia, quando ela encontrou o Du, ela chegou no trabalho dela e disse assim, olha, um rapaz me recebeu ontem, quando eu entreguei o suco, e eu tenho certeza que ele não é daqui. Ele é muito diferente, ele não é dessa terra. E aí, na outra vez, quando ela foi entregar o suco, ela disse assim para o Caio, quando eu cheguei aqui, a sua mãe me abraçou. Eu estava suja, fedida e mal cheirosa, mas o amor dela me alcançou. E o abraço que ela me deu juntou todos os meus pedaços. Ela foi na célula, é uma pessoa que compartilha muito, tem muita sede. E aí, no outro domingo, ela levou o filho e a filha, que são adolescentes. E essa semana, a filha dela me perguntou, vocês estão voltando? Daí eu falei assim, não. Ela foi um dia na célula. Eu falei, a gente volta na semana que vem. Ela, nossa, eu não acredito, a gente não vai ter nosso encontro. Né? Então, o amor alcançando. Você não precisa, a palavra falou sobre isso. Não são os seus dons, não é a sua perícia, a tudo que você faz, mas o quanto você está conectado nele, o quanto você mostra desse amor. Amém? Deus é muito simples e a gente só precisa amar aqueles que Jesus já ama. Ela que devia estar pregando aqui, né? Que esse dia tem tantos testemunhos assim. Número 4. Evangelismo é contar o que Jesus já fez e não o que eu faço. Normalmente, numa conversa, a gente gasta tanto tempo falando do que eu faço e a gente fala pouco daquilo que Jesus já fez. Diga assim, aquilo que Jesus já fez. É isso aí que muda a história das pessoas. Amém, gente? Isso é muito importante. Número 5. Obediência é a definição de evangelismo em uma
palavra. Dei aula no Inters, na ECM, muito tempo sobre evangelismo, e essa era uma coisa que caía na prova para eles, né? Evangelismo numa palavra: obediência. Se Deus falou, vai lá e compartilha. Léo, deixa eu dizer uma coisa para você, porque você pode ter certeza, para não confundir os papéis. O nosso Deus, o Deus Pai, é o Criador de todas as coisas. Jesus é o nosso Salvador, diga Salvador. E hoje o ministério sobre a face da terra é o Espírito Santo. Jesus disse assim: é necessário que eu vá, para que venha o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Todas as vezes que você está engajado, que você se sente inquieto, que você sente um desconforto, entre aspas, para compartilhar a palavra, saiba que o Espírito Santo está agindo naquele lugar. O que você precisa fazer? Simplesmente compartilhar. Pastor, o que é que eu falo? Diga o que Jesus já fez. Ele morreu na cruz por você. Ele é o teu Salvador, Ele te ama. Conte isso para as pessoas. Essa é a essência das boas novas. Número 6. Deus não fará nada de novo através de você, sem antes fazer em você. Amanhã eu vou falar mais sobre isso no culto. Mas não importa a idade que você tenha. E eu estou falando aqui com conhecimento de causa, porque eu estou 5 meses em Juazeiro do Norte. Se tem um lugar onde Deus trabalhou, foi para dentro de mim. Foi para dentro de mim, fazendo em mim primeiro, antes de fazer através de mim na vida das outras pessoas. Todas as vezes que Deus vai te levar para um novo nível, Ele vai trabalhar com o seu interior. Você pode até pensar assim: não tem nada para ser trabalhado aqui. Eu quero dizer para você, não sabe de nada, inocente, né? Você vai ver como tem. E Deus vai trabalhar dentro de você e vai ser precioso, porque o mover de Deus dentro de nós é que gera vida em nós para ser compartilhado. Amém, pessoal? Número 7. Primeiro você é chamado para estar com Jesus e depois ser designado por Ele. Nossa, ficou tão pequenininho ali, Atos 4,13. Vou ler para você. Fala de Pedro e João, que eram indoutos, sei lá, quem sabe até analfabetos. E diz assim: maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não tem como fazer nada para Jesus antes de estar com Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Não tem como. O nosso primeiro chamado é para estar com Ele. Número 8. Penúltimo, tá bom? As pessoas precisam saber que o mundo espiritual só fará sentido para elas, né, depois que elas entrarem pela porta que é Cristo. Romanos 10, capítulo 10, verso 9, Jesus diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Amados, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós temos lá também em Santana do Cariri, é uma outra cidade, eles mesmos autodenominam de fim de linha lá. É uma cidade que você chega e não vai para mais nenhum lugar. Se você quiser ir para outro lugar, você tem que voltar. Você chega lá e para lá. Tem alguém aqui da igreja que tinha uns pais nessa cidade. Quando souberam que nós estávamos indo, ela falou assim: pastor, vai lá visitar meus pais. Eles estão a 60 quilômetros de Juazeiro. Bom, nós fomos na frente, meu carro demorou quase 20 dias pela transportadora para chegar lá em Juazeiro, não dava para ir. Quando o carro chegou, nossa casa estava ajeitada, marcamos e fomos num sábado à tarde visitar os pais da Márcia, que é membro aqui da igreja. Chegamos umas 5 horas da tarde em Santana do Cariri, na casa dela. Estava a mesa da cozinha ali, um bolo e uma garrafa de café. Começamos a conversar.
E uma coisa que nós temos aprendido lá, eu, a Cidinha e o Caio, é que toda conversa tem que ser intencional. Então nós fomos com a intenção certa já. Começamos a conversar e eles perguntam e vai, perguntam e vai, perguntam e vai. No final de 3 horas eu digo, então, Jesus é a porta, vocês querem entrar por essa porta? Não, ela dizia, é Nete o nome dela. Não, eu queria muito que o Chico fosse o marido dela. Porque se eu for sozinha não dá, aí vai, não sei o quê. Aí abri em Atos, desse jeito, abri a Bíblia em Atos 16, verso 31. Pus na frente dela, coloquei o dedo assim e falei, Nete, leia aqui, ela é professora. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu falei, Nete, está no singular ou está no plural isso aqui? Ela falou, está no singular. Então não tem nada a ver com seu marido, tem a ver com você. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quero. Quando ela disse quero aqui, do outro lado da mesa, o marido dela disse eu quero também. Os dois se entregaram a Jesus. Ela pega o telefone, chama no WhatsApp, em lágrimas. E ela diz assim, Márcia, falando com a filha aqui em Londrina. Márcia, minha filha, hoje eu me entreguei a Jesus. Márcia, aconteceu na minha vida. E foi um chororô deles ali, muito, muito lindo. Você fala, pastor, tinha uma atmosfera? Não tinha nada, tinha um bolo e uma garrafa de café. Aí a Nete pergunta, mas e agora que eu me entreguei para Jesus? O que você quer que você faça? Ah, vocês não têm condição de vir toda semana aqui? Eu falei, vamos vir, toda semana nós vamos vir. Sabe o que a Nete faz? A Nete abriu a casa dela e ela leva todos os filhos, leva todos os netos. A Nete na rua chama todos os vizinhos assim. Ela enche a casa dela para ouvir a palavra. E sabe o que a gente ouve dele, de tradição católica? Ele diz assim, nunca ninguém explicou para a gente a Bíblia desse jeito. E eu estou falando sobre Jesus à porta, porque eu falei com ele sobre esta passagem para os filhos dela que estavam na primeira reunião, aí na sala da casa dela. E eu fui na porta da sala e eu disse, vocês entendem que o mundo espiritual só faz sentido depois que você entra por essa porta, porque se eu tentar explicar para você como funciona o mundo espiritual, você não vai entender. Você precisa dar esse passo de fé e entrar pela porta. Vocês estão entendendo? Estou falando com eles assim. Eu digo, olha, imagine essa porta da sala aqui. Essa é a porta, você precisa entrar por ela. E eu fiz uma pergunta simples assim para eles. Quantos de vocês querem entrar por essa porta hoje? E todos os filhos dela e os netos que estavam ali entregaram a vida para Jesus ali naquela... E não é entregaram a vida, fizeram uma oração e não quiseram saber de mais nada. Não. Tem uma sede, nós demos uma Bíblia para cada um deles. Eles levam a Bíblia, eles marcam, tem uma sede, tem um desejo de conhecer. E a Nete, ela é seriona assim, né? Ela não dá mole para as crianças, porque na reunião fica as crianças também. Ela já dá a orientação logo no começo. Senta aí, ninguém fala nada, fica todo mundo quietinho. A molecada tudo quietinha ali, fica ali. Eu falei, Jesus, obrigado pela vida da Nete, sensacional, né? A Nete é o nosso ministério de voluntariado lá. E aí quando ele entra, né, a gente está lá compartilhando a palavra, ensinando aquelas coisas básicas da fé. E a Nete, tão genuína, a Nete diz assim, ela pede a palavra, pastor, posso falar uma coisa? Ela diz assim, ah, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Começamos a falar uma série sobre o corpo de Cristo, e aí eu estava falando sobre a língua. E ela falou, meu Deus, quanta coisa errada que eu estava fazendo. E aí você vê um quebrantamento, um desejo de mudança. O mundo espiritual só faz sentido quando a gente entra por essa porta. E último, os músicos podem vir aqui, por favor. Vamos ler junto esse último aqui? 1, 2, 3, vamos lá? Todos...
Inclusive você. Inclusive você. O maior erro da vida cristã é viver uma vida perto da porta, sem jamais entrar pela porta. A Bíblia fala de pelo menos 3 casos de pessoas que chegaram perto da porta e não entraram pela porta. Judas foi um, vivenciou milagres, andou, ouviu a palavra, ensinamentos, mas teve o fim que teve. Pilatos foi outro, que teve muito perto da porta que é Cristo, mas não entrou pela porta. E o jovem rico é o terceiro exemplo de alguém que chegou muito perto da porta, mas não entrou pela porta. E nós estamos falando de um final de semana de evangelismo. Mas eu queria dar a oportunidade para você. Lá em Juazeiro do Norte tem um menino que nos ajuda lá com as coisas de casa. O Alisson. Menino precioso. Trabalha com negócio de limpeza de piscina. Ele faz um monte de coisa. Digo, Alisson, vem para a reunião. Ele falou, pastor, a minha noiva não... Ela acha que não... Ela é tímida, ela acha que se ela vir aqui não conhece ninguém. Jovem, né? Ela acha difícil, não sei o quê. Alisson, chama ela. Não, pastor, eu chamo, mas ela não quer vir. Nós estamos orando pela vida do Alisson. E pela noiva, a Rayane. Num domingo, a Rayane aparece lá em casa. As pessoas que iam começaram a desmarcar. A reunião foi praticamente para a Rayane. E eu falei para ela sobre a proximidade da porta. Eu perguntei, Rayane, onde você está? Você está para trás da porta? Você está na porta? Rayane, você já entrou por esta porta? Que às vezes a gente, na nossa vida cristã, a gente está assim, no limite. A gente olha para dentro, vê o mover, mas volta a ter as mesmas práticas aqui fora. E a Rayane falou assim, sabe o que aconteceu essa noite? Aí a Cidinha perguntando, não, a gente não sabe. Eu tive um sonho. E o Espírito Santo mandou eu vir aqui. Hoje. O Alisson vivia convidando a Rayane, ela nunca queria ir. Naquele dia ela acordou e falou assim, Alisson, onde é o lugar que você vive me convidando para ir? Eu tive um sonho e eu preciso ir lá. E ela foi. Naquele dia, nós falamos sobre Jesus à porta. E ela se posicionou onde ela estava. Ela diz assim, eu estou flertando com a porta. Eu estou muito perto, mas nunca entrei definitivamente. E aí nós dissemos, Rayane, você quer definitivamente entrar por essa porta? Ela disse, eu quero. E ela e o Alisson, naquela noite lá em casa, entregaram as suas vidas para o Senhor, entrando definitivamente por essa porta. Talvez nós tenhamos aqui nesse auditório, alguns de vocês que estão bem perto da porta. Mas eu queria que você gravasse isso. Muito perto. Não é dentro. E essa é uma decisão que a gente precisa tomar todo dia. Todo dia. Diga, todo dia. Então eu queria que você ouvisse essa canção que vai ser ministrada agora. E se você se sente assim, lutando com você mesmo, pisando ou flertando com a porta,
se você sente que você precisa de um compromisso maior com Jesus, então, enquanto você vai ouvindo essa canção, sai aí do seu lugar, vem aqui, eu queria muito orar com você nessa noite. Feche os seus olhos um momento, ouça essa canção.